Olá, meu nome é Isabela Morado, sacerdotisa da comunidade umbandista Caminhos da Paz em Olorum. Quero convidar a todos a participar dos nossos estudos umbandista. Antes de mais nada, quero rogar que todos possam fechar os olhos para que possamos nos conectar a Deus, nosso Pai Olorum, as sagradas forças que dirigem o nosso planeta, o nosso universo, a nossa casa. Em especial, rogando a Pai Oxóssi que possa expandir, em nome de Deus, o nosso mental, para que possamos melhor compreender os estudos de hoje. A Mãe Obá, que possa nos trazer toda a concentração precisa. A Jesus, que possa nos amparar com teu amor. E a todas as forças naturais, espirituais e divinas que possam nos sustentar diante deste trabalho, para que seja força e luz para todos nós, e que a paz de Deus, nosso Pai, possa já entrar sobre a sua vida, sobre o seu lar. Bom, antes de mais nada, quero deixar claro que o objetivo dos nossos estudos é estudar a Umbanda de forma profunda e não rasa. E isso leva a um tempo, né? Não é de um momento para o outro. A Umbanda é uma religião muito complexa, né? E não adianta a gente estudá-la assim, na sua superficialidade. Nós precisamos ir mais a fundo. E a todos que são umbandistas, é fundamental o estudo. A Umbanda tem um fundamento e é preciso estudar, como dizem, né? E também é interessante a gente lembrar de uma música de Pai Antônio, o preto velho de Pai Zélio de Moraes, aquele que fundou o formato que conhecemos hoje de Umbanda. E a música diz assim: todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe o que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer Umbanda. Então eu acho necessário o estudo. Acho não, né? Tenho certeza que o estudo é necessário para o nosso enriquecimento como religiosos, como seguidores de uma religião, seja ela qual for. Em especial nossa Umbanda, que é tão complexa, como eu disse. E quero iniciar os nossos estudos falando sobre religião em si. Bom, desde que o homem tomou consciência de si, ele já começa a procurar o divino, começa a procurar algo além da matéria. O ir e vir das inúmeras encarnações, mesmo no seu momento mais primitivo, o homem foi se sensibilizando para a espiritualidade superior. E a ciência nos mostra isso através dos estudos antropológicos, onde os nossos irmãos cientistas nos mostram evidências de há mais de 70 mil anos atrás, do Homo sapiens, o homem moderno, já se utilizando de rituais fúnebres. Eles já enterravam seus mortos de forma ritualizada. E não só o Homo sapiens, mas os Neandertais, quase que não sai. Os nossos irmãos em evolução. São hominídeos, né? São da raça de hominídeos um pouco menos evoluídos do que Homo sapiens, mas, como dizem, viemos toda essa evolução até chegar aonde estamos. E eles também, os Neandertais, também já se utilizavam de tais rituais. Em 2020, se eu não me engano, numa das cavernas ali de Israel, foi descoberto, né, um local onde se tinha ossos de Neandertais ali já todos trabalhados na ritualística fúnebre, né? Então ali você já se apercebe de que eles já tinham uma preocupação em velar pelos seus mortos. E isso traz uma consciência de
vida após morte. Então eles já estavam ali sensibilizados com a espiritualidade. Mesmo porque nós, quando a gente sai de Deus como fagulha divina, como princípio inteligente, o que seria princípio inteligente? O que seria essa fagulha divina? É uma sementinha que os guias espirituais nos explicam, que é quando a gente sai do interior de Deus. E quando a gente sai desse interior, a gente sai como essa sementinha que vai passando por inúmeros reinos naturais, vegetais, enfim, por todos esses reinos elementares. E a partir daí nós vamos nos despertando e evoluindo. E aí vamos criando cada vez mais uma consciência. Primeiro uma consciência mais bruta, né? Aquela vista muito nos nossos animais, o instinto de preservação, até que começa a eclodir uma consciência mais apurada, né? Uma consciência realmente de que eu sou algo além da matéria. Não sabemos em que momento isso ocorre, mas ocorre. E aí a gente começa a se perceber nesses nossos irmãos dessa primeira era mais bruta, né? Dessa era primitiva. E então ali já se começa também os rituais magísticos, os rituais religiosos. O que é religião? Há uma discussão também da origem da palavra. Há tudo uma discussão, né? Porque surge, de repente, vai se passando de boca em boca e às vezes não tem uma escrita exata e, enfim, sempre há discussões sobre quase tudo e sobre a palavra religião. É uma delas, que é uma discussão, né? Se a palavra vem ali do latim, do religio. Religio significa adoração aos deuses, do louvor e adoração aos deuses, né? E também há aquela questão do religare, né? O religare vem também do latim e quer dizer estar em religação, religar-se ao divino, ligar o seu eu interior ao eu divino. E religare, né? O religare também tem a ligação, no sentido de se ligar mais às escrituras religiosas, reler, rever, revisitar algo. E ali eles acham, o pessoal que vem deste princípio, que a palavra religião surge daí, de você reler as escrituras sagradas para saber o que as divindades, o que a força poderosa de Deus quer de nós, né? Então existia toda uma liturgia ali descrita nesses textos sagrados, no qual você estava sempre relendo para poder estar praticando toda essa liturgia, toda essa moralidade trazida através destes textos. Bom, independente de qual de fato seja a origem, hoje religião para nós tem o sentido de realmente nos ligarmos a Deus, as suas forças sagradas, a entrar em comunhão com aquilo que é realmente divino, nos despertando como seres eternos. Então, toda vez que a gente falar de religião, que possamos abrir a consciência para este sentido de realmente estarmos em comunhão com o mais alto, para que a gente possa seguir a nossa caminhada evolutiva. Há inúmeras formas de evolução, inúmeras formas, mas a mais precisa, de fato, é a religião. Ela te dá aquele boom preciso para que você consiga subir a escala do espírito, para que você consiga ascensionar. A religião tem esta força, este poder. Mas, infelizmente, o homem consegue deturpar tudo. E desde aquela época mais primitiva, quando o homem começa a se aperceber de que quando você tem o poder religioso, quando você tem todo aquela conexão, aquele estudo, você acaba tendo um certo destaque.
Porque o sacerdote, a sacerdotisa, se tornam um templo aonde o divino se manifesta, trazendo cura, trazendo equilíbrio, trazendo conforto. Então, querendo ou não, você acaba tendo um certo destaque. E aí, os religiosos primitivos já começam a se aperceber disso. E ao invés de levar isso a um caminho luminoso, acabam levando isso a um sentido mais vaidoso, adquirindo o poder. E é onde a religião começa a criar atritos, aonde o ser humano começa a deturpá-la. Claro que não estamos aqui generalizando, tivemos inúmeros religiosos, como temos até hoje, que de fato vestiram esta camisa religiosa e seguiram um caminho luminoso. Mas também não vamos ser tolos em fechar os nossos olhos para a realidade. Tanto é que quando chega ali na era da Revolução Francesa, né, onde o capitalismo começa a ter essa engrenagem maior, onde nós temos a indústria tomando conta, né, de tudo e de todos, aí surgem o pensamento mais científico. E aí há uma separação entre ciência e religião. E aí começa até mesmo acharem que a ciência substituiria a religião, de que o homem não precisava mais de um ser divino ali comandando a sua vida, que o homem era dono de si e que a ciência resolveria tudo. Bom, passado muitos anos, a gente tem visto que, infelizmente, a ciência, embora seja uma bênção divina, não conseguiu ainda solucionar os problemas do espírito. Fato esse que nós encontramos ainda muitos suicídios, desequilíbrios emocionais intensos. Nunca vivemos uma era tão deprimente, tão ansiosa e perturbadora emocionalmente falando. E aí a gente volta novamente à questão da religião, no seu sentido mais puro de ligar o seu eu interior ao eu divino. Fato esse que realmente ameniza as dores da alma para aquele que verdadeiramente vive a religião que tomou para si. E é interessante a gente relembrar que o fato religioso, o ato religioso, ele surgiu em todos os continentes, nos dizendo assim que realmente era algo preciso para a evolução do espírito. Ah, mas é porque o homem precisava de um sentido maior, então via a lua, via o sol, via o clima, isso, aquilo, outro, ele foi transformando isso num sentido maior, mas era natural, era da natureza, enfim. Sabemos que também existe este pensamento e respeitamos, mas toda causa inteligente deve ter um precursor inteligente. Ou não é verdade de que tudo na natureza tem uma inteligência plena, como se mãos invisíveis a direcionassem de forma luminosa, plena, orquestral, uma orquestra divina, o bailar dos planetas, a mudança das estações. Olha o nosso organismo, é uma bênção divina. Claro que nós, umbandista, pelo menos nós desta casa, nós temos sim na ciência algo luminoso também e divino e de extrema importância para a nossa evolução. Mas, como eu sempre falo, tudo que tem no micro
tem no macro. As mesmas leis que regem as ciências são as leis que regem a moralidade. Então, se a gente tiver este olhar mais apurado, nós vamos ver o mesmo regente a guiar a tudo e a todos, seja no religioso, seja no científico. Este ser é Deus, porque nós temos a mania ainda de enxergar Deus como aquele poetizado na Gênese que cria o mundo em 7 dias. Esquecidos de que nossos irmãos hebreus, eles tinham muito a parábola, a questão mais poética para contar toda a sua Gênese. E aí a gente leva toda esta poesia de forma literal. E há irmãos, claro que respeitamos, que ainda acreditam que o mundo foi feito em 7 dias. Sendo que Deus não dá saltos, a natureza não dá saltos. Tudo vem de uma evolução. Mas será que Deus perde o seu poder por não dar saltos? Por não ter criado o mundo em 7 dias, e sim em bilhões e bilhões de anos? Creio que não. Ao contrário, vemos uma sabedoria divina que quer que tudo tenha o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E Deus é essa potência luminosa que vai nos mostrando que nada é criado do nada, tudo tem a sua época de germinar, de florir. É assim a vida. Então vamos criar uma consciência religiosa mais equilibrada, luminosa, mais raciocinada. Os nossos irmãos umbandistas, nós umbandistas precisamos raciocinar, porque a Umbanda, ela tem toda uma questão magística, mas não magística Harry Potter, claro que não, mas magística no seu sentido mais puro, de manipular as energias mentais, elementais, naturais, em benefício de nós, do nosso meio e dos nossos irmãos. E a magia, ela também nasce nessa época primitiva, aonde o Neandertal, o Homo sapiens, enfim, os hominídeos, esses nossos descendentes começam a ter um contato mais direto com o plano espiritual, porque houve sim uma época onde as divindades, as forças superiores dirigiam com mais acuidade, de forma mais direta, aqueles seres em evolução, até eles conseguirem andar assim com mais autonomia. E é neste exato momento que eles começam a ter a consciência dessas forças, aonde começam a divinizá-las. E aí os sacerdotes também começam a surgir, sem falar daquelas histórias que a espiritualidade nos trazem, dos nossos irmãos de capela vindo até a Terra. Tudo isso é importante termos consciência, porque, mas o estudo é de Umbanda, até agora você não falou de Umbanda. Como eu disse no início, nós iremos estudar a Umbanda de forma profunda e tudo se encaixa, tudo que eu estou comentando se encaixa na nossa querida Umbanda, porque as religiões não surgem do nada, elas são a junção de religiões passadas que vão remontando a outras ainda passadas. Então, nós tínhamos os nossos irmãos que surgiram aqui sim do nosso planeta e já tinham toda essa conscientização através de inúmeras eras de ir e vir, de vir dos reinos da natureza, depois passar para o reino mais humano, o reino do espírito, e aí inúmeras encarnações e o contato com o plano espiritual. Isso vai criando uma consciência do divino, do espiritual, vai criando aquela consciência da manipulação das energias em sua volta.
Eles tinham sim, mas neste instante da humanidade, ainda ali embrutecida, chegam no nosso planeta os capelinos. Ah, mas como que você sabe disso? O plano espiritual, através de psicografia, através de mensagens, através de conversa com os guias, nos falam dessas histórias contidas no plano espiritual. Porque há história também no plano espiritual, não há só a história humana, mas há história também no mundo espiritual. Lá eles têm biblioteca, eles têm videoteca e tantas outras maneiras de se relacionar com esta história da humanidade na sua contraparte espiritual. Precisamos nos conscientizar de que lá eles têm uma consciência muito maior da nossa história do que nós mesmos, não é verdade? Então, uma dessas histórias é dos nossos irmãos capelinos. Lá nessa era, o planeta ali, um dos planetas ali da coxia capelina, estava na sua transição planetária. E aqueles espíritos rebeldes, ou que ainda permaneciam ali de alguma forma, ainda em desalinho, que não se conectava com a nova energia deste planeta, precisavam ser removidos dali, porque o magnetismo já não mais batia com o planeta. E nada é castigo, tudo é questão de sintonia, é como se fosse um imã que atrai ou repulsa. Quando um planeta muda o seu magnetismo, quando muda a sua vibração energética, o seu padrão magnético, espiritual, moral, aqueles que não estiverem em ressonância, em ligação com esta mesma energia, automaticamente são assim desconectados deste planeta. E é interessante que os espíritos explicam que tudo tem um bailar, uma dança perfeita. Isso acontece de tempos, de séculos e séculos, e geralmente acontece quando os sistemas solares se aproximam, sabe? É tudo uma conexão perfeita. Conforme o eixo planetário vai se movimentando, há um bailar também sobre os sistemas solares que vão se aproximando, dançando. E aí, quando há uma conexão com um sistema solar com o outro, há uma transferência, porque geralmente os eixos magnéticos dos planetas estão todos ali dançando também. Então, aqueles espíritos que já não estão mais em ligação com aquele planeta vão se ligar a outro que estão em ligação com a sua moral, com os seus sentimentos. E isso acontece naquela época bem longínqua do nosso planeta, quando os homens do nosso planeta já estavam tendo esta consciência de si. Aí vem os capelinos. Você imagina que este planeta de Capela, ele intelectualmente já era muito evoluído, seria como se fosse o nosso hoje, só que muito mais evoluído, né? Eles já tinham a tecnologia, eles já tinham uma religião muito bem formada, eles já tinham uma forma de se conectar com Deus muito bem definida. E nós sabemos que nada se perde, tudo fica em nossa consciência. A gente pode reencarnar e não lembrar da vida passada, mas nós trazemos inserido no nosso psiquismo, no nosso subconsciente, inconsciente, tudo aquilo que trazemos de estudos, de evolução. Nada se perde. Não é verdade que a gente vê inúmeras crianças gênios tocando pianos de forma assim espetacular, sem muito estudo, fazendo quadros incríveis sem muito estudo? Tudo isso é força luminosa, despertando em suas consciências aquilo que está guardado de estudos provindos de outras reencarnações. Então, vocês imaginam que esses capelinos, eles chegam no nosso planeta trazendo profundo conhecimento tecnológico, religioso. Então a gente vê uma sabedoria divina que eles vão ter que purgar, eles vão ter que expiar, ressarcir aquelas dívidas trazidas de Capela. Mas no nosso planeta que é embrutecido, mas que está em ligação com sentimentos brutos
deles. Mas eles também vão trazer um boom evolutivo em todos os sentidos para o nosso planeta, porque ao reencarnar, eles vão trazer em suas consciências todo aquele sentido religioso já desenvolvido, tecnológico já desenvolvido. Aí eu creio que há também, creio não, tenho certeza que há também um boom físico, porque eles trazem também o perispírito muito mais evoluído. O perispírito é o nosso corpo astral. Nós não temos nosso corpo físico, o perispírito é o nosso corpo astral. Cada planeta tem um perispírito, de acordo com sua evolução. O dos capelinos eram muito evoluídos, já não tinha mais aqueles pelos embrutecidos ainda da era das cavernas. E quando eles reencarnam em nosso planeta, eles também criam um choque biológico. Creio que é aí que começa, né, a evolução dos neandertais, como sapiens, né? E aí a gente entra também nesse sentido também do boom evolutivo magnético. Magnético não, também magnético, mas físico, genético, trazido de Capela. E aí, neste instante, quando eles chegam aqui no nosso planeta, eles observam aqueles homens mais embrutecidos e como eles também não têm uma moral tão evoluída assim, eles começam a manipular as massas. Muitos destes capelinos começam a se tornar os sacerdotes. Claro que não estamos generalizando de forma negativa, nós temos notícias de que muitos destes capelinos foram ali para o Egito, se tornaram sacerdotes egípcios muito inteligentes, luminosos, e outros nem tanto. Como eu disse, vieram vários, de inúmeras faixas morais de Capela, né? Tanto os mais desequilibrados, até aqueles que precisavam só ressarcir um pouco, e muitos desses foram nossos irmãos egípcios, que acabaram voltando para Capela porque evoluíram muito rápido, porque não eram tão embrutecidos. Desses nós tivemos irmãos que foram ali para a Ásia, que vieram aqui para as Américas, né? Nós encontramos ali os nossos incas, maias, que tinham todo um desenvolvimento intelecto religioso ali, muito bem desenvolvido. Os nossos irmãos africanos, né? Se a gente for pensar nos cultos de nação, o que são os cultos de nação? São aqueles cultos trazidos da África, aonde foi desenvolvido aqui o candomblé. Os cultos africanos são milenários, mais antigos do que o próprio cristianismo, não é? E aí estes capelinos começam a chegar e trazer também todo um sentido religioso. Então, a religião que a gente conhece hoje, ela não é provém apenas do nosso planeta, ela vem também de Capela. E nós também, se a gente for expulsos daqui, porque o nosso planeta está mudando, viu? O magnetismo dele está mudando e vai acontecer isso. Aqueles que não estiverem em sintonia mais com o magnetismo deste planeta vai ser colocado em outro. E nós vamos também levar também todo esse sentido religioso que já desenvolvemos aqui para outro planeta. E assim nós vamos nos ajudando, vamos nos melhorando e nos ajudando. Olha que maravilhoso, nada é castigo de Deus. Tudo é um despertar luminoso. Deus não é Deus de vingança, do olho por olho. Deus é Deus de amor, é Pai que corrige. E a religião está aí para fazer a gente evoluir. Claro que em conjunto também com a ciência. Precisamos ter sabedoria para fazer essa união entre religião e ciência, não é? E a Umbanda tem uma ciência muito profunda. Não é verdade que a gente trabalha de forma profunda com a manipulação de ervas, com as suas infusões, com o queimar também dessas mesmas ervas, que traz toda uma energia de cura, de equilíbrio, com as velas e todo assim um conjunto de elementos capazes de nos curar mental, moral
espiritualmente e fisicamente. Isso também é uma ciência trazida deste passado, por isso é preciso relembrar. E qual é a diferença entre magia e religião? Porque a Umbanda é uma religião magística. Ela é magística de forma plena, como também a religião do Candomblé. Todas essas religiões que trazem a manipulação de elementos, elas são magísticas, mas magísticas religiosas, porque geralmente a magia em si, ou pelo menos a magia natural, ela não tem toda uma ritualística mais profunda que nem a religião, porque a religião ela tem uma liturgia, ela traz toda uma liturgia moral, ela traz todo um ritual bem definido. Todas as religiões trazem, né? A gente vê ali nos nossos irmãos católicos aquela missa toda bem definida. Claro que nós hoje em dia temos várias formas trazidas dentro do catolicismo, né? Nós temos a Igreja Católica Brasileira, a Ortodoxa, a Renovada, a mesma coisa os nossos irmãos evangélicos, nós temos a Batista, a Cristã do Brasil, embora todas tenham o mesmo princípio, elas diferem em sua ritualística, mas aquelas que estão em ligação com uma vertente, aquelas que estão ligadas a uma certa vertente, elas geralmente não mudam a sua ritualística, elas seguem, né, o mesmo parâmetro. E isso acontece também com a Umbanda, isso também acontece com a nossa querida Umbanda. E a gente precisa entender, porque até hoje há uma discussão em saber se a sua Umbanda é a certa ou é a errada. Não, mas isso é Umbanda, aquilo é Umbanda, isso não é Umbanda. E a gente se esquece de buscar a história da Umbanda. Mas para buscar a história da Umbanda, é preciso um pouco mais além, como estamos fazendo, buscar a história da religião. E como vimos, há inúmeros fatores que levaram, né, a religião surgir. E a principal sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Deus queria dar um caminho evolutivo a seus filhos, para que eles conseguissem evoluir de forma um pouquinho mais rápida, mais tranquila, mais serena e com força diante das tempestades da vida. E aí ele nos traz a bênção da religião e de forma muito sucinta, muito simples, ele vai permitindo que seus filhos se apercebam das suas forças naturais, se apercebam da natureza, das suas divindades, dos espíritos ali contidos na natureza, na espiritualidade. Ele permite o contato desses filhos de inúmeros planos, nós aqui do físico, com o plano natural, que é o plano dos espíritos da natureza, com o plano espiritual, com o plano divino. Ele vai permitindo essas conexões para que cada um de nós se aperceba dessas forças. E ali a gente começa a cultuá-lo de forma mais bruta, adorando o sol, adorando a lua, adorando as tempestades, até que a gente se conscientize de que tudo isso são forças divinas, mas manifesta de apenas um núcleo divino e direcionador, do qual chamamos Deus, Pai, ou poderia ser até Mãe. Não é verdade que todos nós somos gerados em seu útero divino? E aí a gente vai criando este senso de se religar essa sementinha em desenvolvimento ao divino. A gente vai criando a religião, que sim, precisa de uma ritualística, precisa de uma liturgia, precisa de condições morais, né? Direcionamentos morais
mais, porque é isso que vai realmente nos alavancar, fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente se liberte desse primitivismo trazidos de uma evolução. Vocês pensam que o nosso princípio inteligente, ele ficou muitos milhares de anos ali no reino animal, então a gente era muito embrutecido, mas foi necessário para que a gente desenvolvesse este princípio inteligente para que a gente pudesse chegar onde estamos como espíritos eternos. Mas muitos de nós ainda trazemos essa brutalidade vinda desses reinos ainda de forma muito intensa. E a religião está aí para lapidar este diamante bruto. E aqui estamos na Umbanda. A Umbanda foi trazida ao nosso planeta para dar um boom evolutivo a todos nós. E assim aprendemos com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, aquele que fundou o formato mais conhecido que temos hoje de Umbanda, porque é imprescindível a gente entender que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele não inventou o preto velho, nem o caboclo, ele não inventou essas manifestações, ele não inventou, como o nosso irmão Kardec não inventou os espíritos, mas ele simplesmente trouxe um sentido, um senso moral, equilibrado, luminoso para dentro desta religião que após alguns anos foi chamada Umbanda, porque nós vamos estudar ainda que ali naquele princípio, naquele instante, em 1908, onde ele faz a incorporação, ele faz a comunicação mediúnica através do Zélio de Moraes, ele não fala que ele viria trazer uma religião, como muitos aí conhecem a história. Eu estou falando aqui de uma conversa que quem traz é o bisneto dele. Então é a família dele que conta essa história mais real, menos folclórica. E eu vou trazer toda essa história aqui para vocês, vão ficar nos nossos próximos estudos. Então, naquele instante, a frase que realmente o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixa é: com os mais sábios aprenderemos, aos menos sábios ensinaremos, mas a todos que queiram trabalhar no bem, nenhum deles renegaremos. Há outras formas de dizer essa frase, mas é basicamente isso. Então ele deixa claro que a Umbanda, ela vem acolher a todos para a nossa evolução, como tantas outras religiões foram trazidas para a nossa evolução. O problema, muitas vezes, é o homem que deturpa tudo. E isso não está sendo diferente com a nossa querida Umbanda. Muitos irmãos têm deturpado-a, têm desequilibrado a mensagem luminosa na qual ela deve trazer. Mas, a nós outros que queremos evoluir, precisamos nos conscientizar do que realmente é Umbanda, do que realmente é religião, do que realmente é magia, para que a gente possa se utilizar dessas ferramentas para o nosso crescimento espiritual. Por isso que trago os nossos estudos, para trazer um estudo mais profundo, mais conscientizador, mais realista da nossa querida Umbanda. E convido a todos a participar destes estudos. Hoje é o primeiro de muitos, de inúmeros. Se Deus assim permitir, quero passar a minha vida inteira diante desses estudos. Iremos estudar inúmeros livros, iremos estudar a história da Umbanda. No próximo estudo nós vamos já começar a estudar mais a Umbanda em si, a história, suas vertentes, de forma tranquila, serena, calma, profunda, para que a gente não fique mais no raso. Eu quero saber quem é meu santo de cabeça. Clico lá. Como descobrir meu santo de cabeça? Eu quero saber que vela acende para tal santo, para realizar isso. Não é o nosso objetivo. Não é o objetivo deste nosso estudo. Claro que traremos, sim, todo este estudo de manipulação de vela, de manipulação de erva, de toda uma ritualística. Traremos, sim, mas nós a traremos de forma mais profunda, o porquê realmente de cada coisa, para que a gente tenha uma consciência mais raciocinada,
para que a gente crie uma fé mais raciocinada, não ilusória. Então é isso. Agradeço a atenção de todos, não vou me alongar mais, eu quero que todos se atenham no estudo que discorremos hoje, de como veio a religião, para que veio a religião, para nos despertar como seres divinos que somos, porque já somos seres divinos. Quando a gente sai ali de Deus, do útero de Deus, como fagulha divina, já trazemos em nós todo esse princípio luminoso. Basta fazer eclodi-lo, e é para isso que a religião está aqui, para eclodir o nosso Deus interior. Jesus já dizia: vós sois deuses e farão muito mais prodígios do que eu realizo. Por que o mestre assim se posicionou? Porque ele já tinha consciência plena deste Deus que trazemos dentro de nós. E este Deus que trazemos dentro de nós nos liga ao Deus superior e divino, que em conexão conosco faz com que nos tornemos sóis brilhantes, a levar luminosidade a tudo e a todos. Então, vamos nos conscientizar, meus irmãos, vamos juntos estudar de forma mais luminosa, mais consciente, mais plena esta religião tão maravilhosa que é a Umbanda, que não pergunta de onde veio, só pergunta para onde você quer ir. E se você quiser ir a um caminho luminoso, é esta Umbanda que irá te guiar ao caminho evolutivo preciso ao teu espírito. Umbanda é amor, Umbanda é luz, Umbanda é consciência de si. Umbanda é muito mais do que uma palavra. Umbanda é a luz divina em nós. Muito obrigado. Se você gostou do nosso estudo, compartilhe ele, curte a nossa página, para que possamos levar a mais corações esta mensagem mais concisa, mais clara, mais luminosa, menos fantasiosa, menos folclore. É maravilhoso, folclore faz parte da nossa religião é muito folclórica, mas não basta. Precisamos entender o porquê atrás de todos esses folclores, de todas essas histórias, e é isso que iremos fazer nos nossos estudos. Então, todos os domingos estaremos soltando os nossos vídeos de estudos, provavelmente após as 8 horas. Próxima semana nós iremos estudar a nossa Umbanda em si. Já falamos de religião, como chegamos até aqui, as forças trazidas e provindas de capela, as forças criadas aqui no nosso planeta, o despertar dos nossos irmãos também gerados aqui no nosso planeta. Enfim, já sabemos que a religião veio para realmente nos trazer a luminosidade, despertar a luminosidade que já trazemos em nós. Enfim, é isso. Muito obrigada. Uma semana de profunda paz. E até os nossos próximos estudos umbandistas no próximo domingo. Muita paz, muito equilíbrio e muita luz.